falando sobre fracasso escolar, e agora a gente vai entrar num tema muito importante, política. Bom, e para falar sobre política, eu quero falar sobre farinha de trigo. Não é para fazer propaganda da marca, mas eu gostaria de mostrar para vocês. Vocês sabiam que essa farinha de trigo branca, comum, que a gente usa para fazer bolo, pão, pizza, ela é enriquecida com ferro e ácido fólico? Vem descrito aqui embaixo, né? Farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Mas você sabe por que isso acontece? No ano passado, lá na década de 90, notou-se que grande parte da população brasileira tinha deficiência desse nutriente, o ferro. E para poder chegar até essas pessoas, né, e para evitar um colapso na saúde coletiva, foi estabelecida uma lei lá em 2002, sancionando que toda a farinha de trigo branca e a farinha de milho, elas tivessem que ser enriquecidas com ferro e ácido fólico. Isso para contemplar a grande parte da população brasileira, já que esse é um produto acessível às pessoas do nosso país. Está em quase todas as casas, né? Pelo menos no pão francês está. Isso também tem a ver com o sal, né? O sal, ele é iodado, ele recebe iodo, porque também é um nutriente que a gente precisa, e foi sancionada essa lei para o sal ser iodado. Então, é obrigatório isso dentro do território brasileiro. Bom, e o que isso fala sobre política? Isso fala no ponto que política é coletivo. A política, ela vem para cuidar dos interesses da população. Então, quando a gente fala sobre energia elétrica, sobre água encanada, esgoto, transporte público que nos leva de um lugar a outro, quando a gente fala sobre asfalto, sobre educação, a gente está falando sobre política. A gente está falando política o tempo todo. Para estar aqui falando para você, nós estamos falando sobre política. Então, assim, a internet chegue na sua casa, seja ela via rádio ou uma fibra ótica, ou mesmo para você ter um celular, a gente está falando sobre políticas. Nós estamos falando sobre comprar, importar, exportar produtos, enfim, uma série de questões. Então, a gente está falando sobre interesse coletivo. Sabe como que surgiu a política? Bom, antigamente, lá muitos anos atrás, né, séculos, o mundo basicamente era reinado por reis. Os reis comandavam. E eles eram tanto despóticos. E o que isso quer dizer? Que eles tinham a lei dentro de si. Então, eles falavam o que era certo e o que era errado, eles tinham a lei, eles julgavam os casos. Então, por exemplo, uma pessoa roubou uma farinha de trigo. Ah, eu tô de bom humor. Então, essa pessoa, ela paga uma taxa e tá livre. E hoje eu acordei, não tô legal, essa pessoa agora vai ser decapitada. Então, a gente fala que esse rei, ele era arbitrário nas suas decisões. E ele também falava, olha, aqui a religião vai ser a minha. Então, vocês vão ter que me adorar. Então, para quebrar isso, para que as pessoas elas pudessem ter a liberdade de ter a sua própria religião, saber quais são as punições e quais são os direitos e deveres que ela tem dentro daquele grupo que ela vive, criou-se, inventou-se a política lá na Grécia, muitos milênios atrás. E isso veio justamente para pegar esse coletivo e trazer uma estrutura para ele, trazer uma orientação, mas também para cuidar. Então, veja bem, política, né, quando a gente fala sobre política, a gente está falando sobre uma parte, sobre pessoas, né, uma parte dessa população, e essa parte, ela representa esse todo, né, por isso que a gente tem lá o Congresso, a Câmara, o Senado, que são esses três poderes com bastante pessoas, né, acho que umas 800 pessoas que são nomeadas por nós, né, para estarem lá. Essas 800 pessoas, elas falam em nome desses milhões que existem no país. Tudo bem. Eu sei que você pode ter um pé meio atrás com política, não é à toa. Eu valido isso para você porque a gente passou por um momento histórico e ainda estamos vivendo ele, que é um momento complicado na nossa política, né? Quando a gente pensa em política, normalmente vem assim na nossa mente corrupção, sujeira, Brasília, gente engravatada, gente estudada. Então a gente meio que
depois desse trauma que a gente viveu na nossa política, né, estamos passando ainda por esse trauma, a gente percebe que é como se a gente tivesse deixado a política lá em cima para essas pessoas estudadas, que é uma coisa muito difícil, e a gente tivesse ficado aqui. Bom, não é bem assim, né? Já que, se quando eu falo de internet, de água, de luz, eu estou falando de política, então a política ela é muito mais próxima de mim do que eu posso imaginar. Bom, quando a gente fala sobre educação, isso tudo está envolvido, né? Que a gente vai viabilizar pelo meio da política os meios necessários para que aquela educação ela aconteça, para que o meio educacional ele possa se desenvolver. Quando a gente pensa nisso, né, nessa educação, a gente pensa que o objetivo da educação é formar cidadãos autônomos. E esses cidadãos aqui vão fazer parte dessa política, e que nessa política, essa educação, ela vai ser vista, vai ser olhada, e vai ter políticas para essa educação. Tem uma frase do Paulo Freire que diz: a educação não é a chave para a transformação, mas é essencial. Eu fui uma das pessoas que, por muito tempo, eu reproduzi que, para resolver a política no nosso país, a gente precisava de educação forte, educação boa, trabalhar a educação. Mas quando eu me deparei com essa frase, eu parei para questionar. E eu concordei com Paulo Freire, porque a educação por si só, ela não transforma. Ela é apenas uma ferramenta. Quem é que transforma? Quem transforma somos nós. Somos você e eu, os nossos alunos, a nossa comunidade. Então, a educação ela vem com esse objetivo de ser uma ferramenta para dar a esse aluno autonomia, para saber ter um pensamento crítico, para saber fazer uma movimentação pacífica e cobrar dessas pessoas também que estão lá em cima políticas públicas melhores para essa escola. E é para isso que a educação vem, para ser essa ferramenta. E a gente parte dessa educação, a gente parte dessa comunidade, a gente incentivar também essa escola a dar uma educação cidadã para esse aluno, ajudar a fomentar essa autonomia, esse pensamento crítico, para que possa a comunidade se fortalecer também para participar mais ativamente dessa política. Nós podemos e devemos participar da política das formas que a gente pode, né? Participar das reuniões na Câmara. O nosso voto ele é algo extremamente importante que às vezes a gente não tem consciência nenhuma. Isso é muito importante que a gente valide, que esse é o nosso papel de cidadania também, nosso papel enquanto cidadão. Então, esse é um ponto muito importante, a gente ter consciência de que o voto ele é muito importante e que a gente tem as condições de selecionar pessoas realmente que estejam comprometidas com a educação, comprometidas com a saúde coletiva, comprometidas com as pessoas, com a base, com a população, com o Brasil, com o brasileiro, para estar ocupando aquele lugar. Então, quando a gente fala sobre invadir a praia, sobre se apropriar do espaço da comunidade da escola para ter uma solução, para pensar um possível caminho para o fracasso escolar, nós estamos falando sobre a política. Na descrição aqui do vídeo você vai encontrar um site muito bacana que a gente vai deixar de recomendação para você poder pensar. Tem muitas dúvidas que dá para ser tirado. É o Politize, é um site apartidário. A função dele mesmo, né, o objetivo é levar informação para a população e pode ser que ajude você e a sua comunidade nesse processo. Também de requerer alguma coisa do poder público, né, como também se movimentar em direção a resolver alguma possível questão dentro da comunidade que envolva esse poder público. Eu agradeço muito a sua atenção e fique com a gente que agora nós temos o módulo 2 com a Camila.